galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo Top RH. O encontro de número 16, ou seja, o penúltimo encontro do ano. Galera, tá acabando, a gente só tem mais um agora, dia 8 de dezembro. Eu já quero antecipadamente agradecer toda a galera que tem nos acompanhado aí, durante todo o ano. Nos reinventamos, porque eram palestras presenciais, mas para a gente não deixar você sem informação, nós criamos as palestras online e para a gente tem sido muito positivo. Eu acredito que para vocês também, porque a gente está atingindo lugares que a gente não atingiria se fosse o presencial. Para vocês terem uma ideia, semana passada que a gente fez nós tínhamos gente de Lisboa nos assistindo e isso é muito gratificante para a gente. Tá? Vamos fazer aquela brincadeirinha, vamos saber de onde vocês estão falando. Coloca aí para nós seu nome, seu cargo, se tiver perfil no LinkedIn, pode colocar. O que a gente fazia no café da manhã no presencial, a gente faz agora online, para a gente poder conhecer um pouquinho e saber de onde vocês estão falando, ou melhor, de onde vocês estão escrevendo. Fechou? Quero agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, agradecer o IBC, agradecer Grupo Souza Lima, agradecer Drogaria São Paulo e a KLP, empresas que continuam acreditando no trabalho do Grupo Top RH. Lucas, solta lá pra gente. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Todos os brasileiros necessitam de cuidados com a saúde e bem-estar. E é isso que o Grupo DPSP proporciona desde 2011. Com a fusão das redes Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, hoje o grupo conta com mais de 1.350 lojas e está posicionado entre os principais grupos do varejo farmacêutico em 8 estados do Brasil e o Distrito Federal. São mais de 26 mil colaboradores, atendendo milhões todos os meses, passando uma história de confiança e credibilidade no mercado da saúde. O grupo dispõe de 6 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O grupo DPSP tem o único convênio farmácia multicanal do país. Somos o grupo de soluções de saúde que participa da sua vida, para quem quer se sentir melhor. E isso nos faz bem. Maravilha, obrigado a todos os patrocinadores mais uma vez pela confiança nos produtos do Grupo Top RH. Galera, é o seguinte, vocês vão receber um link
para poder preencher a avaliação. Preencha e entrega para nós, porque é muito importante a gente saber a opinião de vocês. Só que o mais importante é que vocês estarão concorrendo a uma entrada gratuita num evento que a gente vai fazer totalmente online, agora dia 19 de novembro, Tecnologia e Employee Experience, uma imersão no assunto. Você vai sair dali um especialista no tema, das 9 às 19. A gente tem gente bacanérrima falando, a gente tem Magalu, a gente tem Basso, a gente tem Deloitte, a gente tem Heineken. Galera, a gente tem 2 salas nos intervalos, salas virtuais, que estarão também com temas atualíssimos. Então, preencha, entrega pra gente e vocês vão concorrer uns 3 dias antes do evento, dia 19 de novembro. Uns 3 dias antes a gente vai fazer esse sorteio. E aí vocês, o sorteado no caso, será avisado. Tá bom? Bom, como eu disse, 16º encontro, com Carol Manciola trazendo o tema protagonismo do RH. O que o RH pode aprender com vendas? Olha aí que legal. A Carol, ela é CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento. Ela é autora dos livros #Bora Bater Meta e os Cs da Vida. Ela é empreendedora, ela é palestrante, ela é consultora e ela é mãe. Detalhe, eu tô gravado, Carol também está sendo gravada, essa palestra é gravada, mas ela já está ao vivo no chat para responder todas as questões que vocês tiverem dúvidas. Então, pintou dúvida? Vai lá, escreve e manda que Carol vai responder, tá bom? Boa palestra para vocês! Sem dúvida, tudo isso que estamos vivendo está colocando todas as áreas à prova. Há mais ou menos um mês eu assisti uma palestra com o Domênico De Masi e uma das questões que ele trazia na sua palestra é o seguinte, né? A pandemia chegou, obrigou todo mundo a trabalhar em casa. O RH, que resistia tanto às questões de home office, teve obrigatoriamente que ceder a esta modalidade e viu que funcionava. E quando ele trouxe essa questão, ele trouxe com a seguinte provocação: o que será que nós ainda estamos fazendo hoje que já poderia estar sendo feita de uma forma diferente? O que será que ainda estamos fazendo hoje que já poderia estar sendo feita de uma forma diferente? E isso tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje, que é o protagonismo do RH. O que o RH pode aprender com a área de vendas. E um dos meus desafios aqui, sem dúvidas, é fazer essa conexão entre protagonismo, entre recursos humanos, entre vendas e por aí vai. Mas antes de entrar no tema principal da palestra, eu queria deixar primeiro essa provocação aqui para que a gente assista toda essa apresentação, né, com o pano de fundo desta pergunta, o que a gente já poderia estar fazendo de forma diferente. Mas eu vou me apresentar para que vocês saibam, afinal de contas, quem é que está falando com vocês. E quem sou eu, tá? Eu sou a Carol Manciola, eu sou CEO e fundadora da Posiciona Educação e Desenvolvimento. Nós somos uma empresa de educação, como o próprio nome diz, muito voltados para as áreas de vendas e atendimento. Originalmente, nós trabalhávamos com diversas outras áreas, então trabalhamos muito com liderança, muito com cultura, mas decidimos focar nos públicos de vendas e atendimento por entender que existem muitos desafios a serem tratados e esse é um nicho muito específico. E eu gostaria de fazer, inclusive, aproveitar toda essa nossa experiência para gerar uma conexão, né, entre o tema de recursos humanos e todos os aprendizados que a gente tem aqui com a área de vendas, né? Costumo dizer também que eu sou uma blogueirinha de plantão, então quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô em todas elas, menos no Tinder e no Happn, tá? Mas tô aqui no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, tô no Twitter, tô no LinkedIn, enfim, adoro compartilhar provocações, mas para já fazer uma conexão, inclusive com o nosso tema, vou fazer uma volta aqui na minha vida contando um pouco da minha história. E eu costumo dizer que eu sempre fui vendedora, eu sempre trabalhei na área de vendas, né? Com 6 anos eu comecei a vender, lógico, que por diversão. E por falar em diversão, era muito aquela coisa de comecei a vender geladinho, comecei a vender papel de carta, comecei a entender que isso, além de ser divertido, trazia alguma graninha, né? Eu sempre tive um pai empreendedor, então ele sempre incentivou muito isso. Cheguei na adolescência e comecei a vender, nesse caso, por necessidade, porque, né, como meu pai, ele era bem muquirana, como a gente fala na Bahia, aliás, esse é um detalhe, eu sou baiana, tá, gente?
Eu comecei a querer ir pra festa, querer ir pra farra, não tinha grana e comecei a vender por necessidade. Então fui trabalhar vendo uniforme na escolinha que eu trabalhava. Depois eu comecei a vender evento, né, ingresso pra festa. Cada 10 ingressos eu ganhava um. Com 17 anos eu virei diretora social de um bloco de carnaval. E segui com essa carreira de vendas também quando me tornei adulta, porque definitivamente vender é uma vocação. Então, quando eu fui procurar o meu primeiro emprego formal, acabei caindo na área de vendas. Então, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de sapato, trabalhei em farmácia de manipulação. E fui aprendendo nesse processo, né, que vender de fato era algo que fazia parte do meu DNA. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Vamos lá, agora tá na hora de entrar na faculdade, comecei a fazer faculdade de administração. Me apaixonei pela área de finanças, mas achei que era número de mais e gente de menos. Aí me interessei pela área de marketing, pensei comigo, puxa, marketing muito próximo de vendas, eu preciso me livrar disso. E aí conheci a área de recursos humanos. Então me apaixonei pela matéria de gestão de pessoas, né? Gerei uma super conexão com o professor da época, ele me convidou para trabalhar na consultoria, na qual ele era diretor. Comecei a trabalhar nessa consultoria na área de educação corporativa, comecei a desenhar conteúdos, comecei a me aprofundar, né, nessa questão de ensino-aprendizagem, comecei a coordenar os professores, os instrutores, os facilitadores que trabalhavam nessa consultoria e de repente peguei um projeto gigantesco na área de vendas. E aí não teve jeito, né? Projeto de vendas gigantesco, eu comecei a estudar sobre o tema e comecei a descobrir que vender muito mais do que um cargo, uma profissão, vender é uma competência, essa é uma das minhas crenças. E quanto mais eu estudava sobre a área de vendas, mais eu me apaixonava por vendas. Então, para mim hoje, vender é uma paixão, e uma paixão tão intensa que transbordou recentemente, né, no meu livro, que é o Bora Bater Meta, meu segundo livro, né? Então o primeiro é o Seus da Vida, o segundo é o Bora Bater Meta. E no Bora Bater Meta eu trago muitas das minhas crenças sobre vendas e eu vou apresentar para vocês aqui como que o RH pode ser mais protagonista, aprendendo uma série de coisas com a área de vendas. Algumas pessoas devem estar assim, mas vendas, né? Será que vale a pena mesmo a gente olhar para aquela galera meio louca, aquele pessoal que, né, meio alucinado, pessoal meio indisciplinado, né? Aquela turma que a gente não consegue muitas vezes manter numa sala de aula, mas eu garanto para vocês sim que dá para aprender muitas coisas com a área de vendas. E por falar nesses aprendizados, eu acho que um ponto muito importante para a gente começar a fazer essa conexão, né? Então lembra do Domênico de Masi, o que a gente está fazendo ainda hoje que já poderia estar sendo feito de diferente. Lembra da minha história com vendas, né? Onde eu descobri que vender muito mais do que um cargo, uma profissão, é uma competência. E a gente faz essas primeiras conexões aqui com essas duas frases que eu queria dizer que vão, né, permear toda essa apresentação. E a primeira delas eu já falei, né, que é vender é uma competência. Então, o próprio Daniel Pink, ele tem um livro chamado Saber Vender a Natureza Humana, e ele aborda muito essa questão. Ele como escritor, ele como editor, ele como uma pessoa muito renomada, descobriu que passa 60% do seu tempo, mais ou menos, fazendo vendas, né? Se a gente pegar também a história de grandes CEOs de empresas, a gente vai perceber que muitos deles passaram pela área de vendas. A área comercial é um celeiro de talentos. A gente pega exemplos hoje como Alexandre Costa, da Cacau Show, a gente pega uma Luísa Helena Trajano, né, da Magazine Luiza, a gente pega o próprio Steve Jobs, né, que são expoentes aí na área do empreendedorismo, na liderança, são muito admirados e eles têm uma veia de vendas muito forte. Então vender é uma competência e não simplesmente um cargo, uma profissão, e é exatamente sobre essa competência que a gente vai tratar. E outro ponto que vai fazer parte aqui desse nosso bate-papo são as metas, né? E meta é algo que faz parte da vida. Então, vocês devem estar pensando, puxa, mas eu ainda não consegui conectar. O que é que a área de recursos humanos tem a ver com vendas? O que isso tem a ver com a área de recursos humanos? E aí eu vou fazer para vocês algumas perguntas que vão ajudá-los a fazer essa conexão por si próprios. Então, pensem aqui comigo, tá bom? Primeira questão, o RH tem clientes? Sim. Aliás, o RH tem muito cliente, né? A gente tem os clientes internos, a gente tem os clientes externos, a gente tem lá os acionistas, a gente tem o conselho. O tempo inteiro a gente está prestando conta para algum tipo de cliente. O tempo inteiro tudo que a gente faz é para atender alguma demanda de algum tipo de cliente. Seja um cliente interno que precisa se desenvolver, seja um cliente externo que precisa receber algo, e para isso precisa de pessoas mais competentes em alguma questão. Outro ponto importante, o RH tem metas? Tem. Além das empresas que trabalham com o Balance Scorecard, né, que fazem desdobramento de metas para tudo, a gente sabe que hoje a gente vive ou gerenciando algumas metas,
né, as metas da organização, as nossas metas de orçamento, as nossas metas de treinamento, as nossas metas de contratação, as nossas metas de diminuição de turnover, ou seja, a gente tem meta para um monte de coisa, então o RH também tem metas. Outro ponto importante, né? O RH tem que negociar, né, o tempo inteiro. O RH está negociando e a gente faz um paralelo lá atrás. A negociação do RH estava basicamente focada nos sindicatos e não, a gente sabe que hoje a gente negocia prazos, né? Hoje a gente negocia projetos, hoje a gente negocia participação, hoje a gente negocia orçamento. Então o RH ele também tem que o tempo inteiro negociar. E por fim, mas não menos importante, né? O RH ele tem que influenciar. Então faz parte do desafio de quem trabalha na área de recursos humanos gerar influência, conseguir influenciar outras áreas, conseguir influenciar essas pessoas. E aí quando a gente pensa em clientes, metas, né, em negociação e influência, o resumo da ópera é o RH, ele também tem que bater meta. Ele ou bate as suas próprias metas ou ele está o tempo inteiro ajudando a organização a bater as suas metas. E uma das coisas que a gente percebeu, inclusive com essa pandemia, é que paredes, muros, né? Nada disso faz tanto sentido quanto um grupo de pessoas reunidas em prol de uma missão. Então, quando a gente fala em equipes, a gente está falando de um time que tem clareza da sua missão e que trabalha de forma interdependente. Então, para que qualquer organização se sustente, para que qualquer organização se mantenha, essa organização precisa bater as suas metas, seja uma instituição com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E a área de recursos humanos atua junto, né, ao principal capital, ao capital intelectual das organizações, né, ao principal recurso das organizações, que é a gente. E essa, inclusive, é uma crítica que a gente viu sendo feita em várias lives, em vários congressos online, que é: será que a área de recursos humanos vai continuar existindo? E, se ela continuar existindo, será que ela vai se chamar uma área de recursos humanos? Então, a gente já vê várias empresas trabalhando, né? Área de learning, área de gente e por aí vai. Por quê? Porque se o mundo inteiro está mudando, a área de recursos humanos também tem que acompanhar essa evolução. Então, isso mostra pra gente o quanto a área de recursos humanos tem a ver com a área de vendas, né? Porque a gente tem clientes, porque nós temos metas, porque nós temos que negociar, porque nós temos que influenciar e porque nós temos que bater metas. Então, diante de um mundo que está sofrendo uma série de transformações, a área de recursos humanos também precisa se reinventar. E já fazendo um paralelo com a área de vendas, né? Todo mundo sabe, nessa pandemia ficou ainda mais evidente o quanto está sendo necessário para as áreas comerciais se reinventarem. Então, quem trabalha na área do varejo sabe, o varejo ficou fechado 4, 5 meses, né? Restaurantes ficaram fechados, fábricas tiveram que ser fechadas por conta do Covid, pessoas tiveram que ser afastadas, pessoas tiveram que trabalhar de forma distante e a área de vendas teve que se reinventar muito. Ou seja, o vendedor ele precisou desenvolver uma série de habilidades que ele nunca imaginou que ele precisaria ter. E o mesmo está acontecendo com a área de recursos humanos. Então, quando a gente pensa nessas mudanças que a gente vivencia no mundo, a gente vive um mundo com muitos paradoxos, né? E esses paradoxos, em algum momento, parece que eles passam por um momento de grande divergência, que eles deixam a gente em meio a dilemas. E que paradoxos são esses? Né? O primeiro paradoxo é o paradoxo da digitalização versus a humanização. Transformação digital, sem dúvida, foi a tônica, né? Acho que foi o termo mais falado nesses últimos 8 meses, foi transformação digital. As empresas mais tradicionais passando por um processo de transformação digital, as empresas mais tecnológicas fazendo um processo de aceleração, mas o mundo inteiro, independentemente de em que empresa você se encontra, vive hoje um momento de adaptação digital. E o que é essa adaptação digital? A transformação digital está dado, é isso, não tem como fugir, não existe um voltar ao normal. Mas o ser humano, né, não consegue muitas vezes acompanhar a evolução tecnológica que acontece de uma forma exponencial e a gente cresce e aprende de uma forma orgânica. Então estamos nós aqui vivendo um momento de adaptação digital. E é por isso que esse dilema, né, da digitalização versus a humanização não pode ser simplesmente paradoxos. A gente precisa gerar convergência, porque num mundo onde a transformação digital dá o tom dos negócios, o que vai fazer diferença é, de fato, a humanização. Até porque não existe transformação digital sem transformação humana. Então, a responsabilidade das áreas de recursos humanos, né, é prover, é desenvolver, é permitir que pessoas consigam evoluir ou atrair pessoas e contratar pessoas para que elas, de fato, consigam ajudar as organizações nesse processo. Por quê? Porque tecnologia nos iguala, mas, de fato, o que nos diferencia é o processo de humanização.
por isso, inclusive, que a área de recursos humanos ganhou bastante foco, né, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Por querer ou não por querer, a gente está protagonizando, a gente está no centro, a luz está, né, ali em cima das nossas cabeças. E aí vem outros desafios que nós estamos vivendo nesse exato momento, como por exemplo, né, o desafio de ser mais planejador ou de ser mais hands-on. Então a gente fala muito, né? Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer, tem que acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente fala, não, temos que atuar de forma planejada, temos que definir, né, quais são os nossos objetivos, temos que desdobrar esses objetivos, temos que criar um plano. E essas duas coisas, elas não precisam andar de uma forma divergente. A gente precisa convergir o planejamento com a mão na massa. Então não é simplesmente para a gente atuar de uma forma muito executora, e essa é uma crítica que eu faço, né, quase sempre nas rodas de conversa que eu tenho com a área de recursos humanos. Claro, a gente tem lá o board das organizações, a gente tem a nata da área de recursos humanos e a gente tem, né, a equipe que está ali o dia inteiro fazendo as coisas acontecer, os coordenadores, os analistas, os assistentes, e a gente fica sempre nesse dilema. Será que existe uma parte do RH que tem que estar planejando e outra que tem que estar executando? Eu acredito que líderes precisam planejar e executar, e dentro dos recursos humanos você tem líderes também, e eu acredito que independentemente do cargo que você ocupe, a gente vai precisar sempre pensar, a gente vai ter que atuar cada vez mais de uma forma estratégica. Então hoje, dentro das organizações, nós temos esse desafio, fora da área de recursos humanos e também dentro da área de recursos humanos. Não podemos atuar como tiradores de pedido, né, que senta numa reunião, sai anotando tudo que pedem pra gente, depois a gente sai disparado tentando fazer a coisa acontecer, como a gente também não pode atuar simplesmente montando a estratégia, a gente precisa fazer com que ela aconteça. Um outro desafio que nós temos aqui, um outro paradoxo e agora? A gente olha para quem? A gente olha para o colaborador, a gente olha para o cliente. Aí eu tô falando do cliente, o cliente mais externo, e colaborador, a pessoa mais interna. Então, durante muito tempo, o RH olhou simplesmente para o colaborador e teve um olhar um pouco mais curto sobre o cliente. Hoje a gente fala o tempo inteiro em Customer Centricity, em colocar o cliente no centro. Então é importante que a gente coloque também o colaborador no centro para entender qual que é o impacto daquilo que ele faz no seu dia a dia nos clientes externos. E que a gente entenda que todas as nossas ações têm que de alguma forma estar direcionadas para esses clientes externos também. E essas duas coisas elas precisam convergir. Outro ponto importante é o paralelo entre processos e pessoas. E aqui vem sempre aquele dilema, né? Eu tô lendo agora o livro do Netflix, do fundador do Netflix, do CEO do Netflix, né? E ele conta muito, né? Que na primeira empresa que ele teve, ele começou uma empresa super light, não precisava de nota fiscal para nada, não tinha política de despesa, não tinha política de férias. A empresa começou a crescer, uma pessoa deslizava, ele criava uma política. A empresa começou a crescer, alguém mais deslizava, ele criava outra política. E de política em política, e de criação de processo em criação de processo, ele fez com que essa empresa não desse certo, porque ela se tornou uma empresa muito engessada. Então os processos são necessários porque eles criam fluxo, porque eles organizam, porque eles fazem com que a gente tenha algum tipo de controle, mas vivemos num momento onde, né, a gente está deixando de lado a política de comando e controle e começando cada vez mais a trabalhar na questão da autonomia e da responsabilidade. E quando a gente fala em pessoas é isso, é acreditar de fato que as pessoas são capazes e que a intenção é muito positiva e que cabe a nós darmos a elas as premissas, né? Olha, você pode ir até aqui, você pode no máximo terminar aqui, mas que existe autonomia nesse processo. Então é um desafio da área de recursos humanos lidar também com esse dilema, o quanto a gente entende, né, que as pessoas são capazes de fazer por si só, que elas vão compreender quais são os seus desafios e que conectadas à missão, ao propósito da organização, elas vão dar o seu melhor e vão alcançar os objetivos estipulados. E por outro lado, como é que eu crio processos que não engessem, né, o nosso modus operandi. E, por fim, mas não menos importante, esse é uma grande discussão que a gente também viu se aprofundar nesse momento de pandemia, que é resultado e engajamento. Eu costumo dizer, inclusive, tá, gente? Foi uma matéria que eu li da Harvard Business Review e ele trouxe essa reflexão, né, sobre o grande desafio da liderança, que é você inspirar, você engajar e você gerar performance. Então, a gente passou por um período agora onde só se falava em propósito, uma propositite sem fim. E a gente percebe cada vez mais de que não adianta você ter um time inspirado se ele também não estiver engajado. Inspiração é vestir a camisa. Poxa, eu acredito, vamos lá, post em rede social, employer brand, recebi o kit, né? Orgulho de trabalhar aqui. A questão é, e o nosso nível de engajamento?
o quanto a gente de fato está se doando, está intensificando, está saindo do processo de estar ocupado para estar produtivo. E aí vem o grande lance. Uma equipe pode estar muito engajada, pode estar trabalhando com um nível de esforço altíssimo, mas pode não estar atingindo o resultado esperado. E esse é o grande desafio. Eu preciso de um time inspirado, ou seja, que acredite na organização, que se conecte ao seu propósito. Eu preciso de um time engajado, que além de vestir a camisa, sue a camisa, trabalhe, se dê, se doe. Mas eu preciso fazer com que isso também gere resultado. Então a gente fica sempre naquela dúvida quando a gente fala em cultura, né? E cultura é uma coisa meio etérea. E nesse livro do Netflix, inclusive, existe essa discussão sobre o que é essa cultura. Existe uma regra e a gente vê que, né, de alguma forma não existem regras. Existe o que dá certo e o que dá errado. E existe uma organização que tem objetivos e pessoas que topam, né, atuar daquele modus operandi, daquele jeito para alcançar aquele objetivo. Ou seja, a gente precisa de um time engajado, mas a gente também precisa de resultado. Se o resultado está vindo sem engajamento, a meta está baixa demais. Né? Se tem muito engajamento, mas não tem resultado, as pessoas provavelmente não estão fazendo a coisa certa. E esse também é um desafio. Esses são dilemas que nós vivemos hoje, ou seja, o mundo está exigindo de nós um olhar muito mais de convergência, um olhar muito mais de colaboração, um olhar muito mais focado em abundância, né? Um olhar muito mais, eu vou falar uma palavra, mas não achem que tem a ver com gênero, né? Mas um olhar muito mais feminino nas relações, e por isso a gente está vendo essa explosão não só do feminismo, mas de um estilo diferente de liderança, inclusive por parte das pessoas que têm o gênero masculino, e tudo isso é uma chamada mudança, ou seja, o mundo está passando por transformações nunca antes vistas em termos de velocidade e intensidade. O ser humano não é capaz de acompanhar tudo isso nessa mesma vibe e é por isso que a gente precisa de uma área que cuide das pessoas no sentido de mostrar para elas qual que é a direção, ajudá-las a encontrar o sentido, ajudá-las a tornar-se cada vez melhor e ao mesmo tempo desafiá-las a serem cada vez melhores do que elas são. E diante de todas essas mudanças, a gente começa a fazer essa reflexão, né? Como é que a gente conecta essa discussão de mundo com vendas e de vendas com recursos humanos? E aí eu vou fazer aqui um paralelo para mostrar para vocês o que é um funil de vendas. Né? O funil de vendas é um processo onde você pega pessoas, né, interessadas e transforma elas em compradores, né, em clientes. Você monetiza o seu negócio. Então, quando a gente olha para um funil de vendas, a gente pensa que tem lá, por exemplo, num site, aquelas pessoas que visitam o site, aquelas pessoas que estão interessadas naquilo que está sendo oferecido, aquelas pessoas que se transformam em oportunidades porque pedem uma proposta, qualquer coisa do tipo, e as pessoas que se transformam em clientes. Então, tudo isso faz parte de um funil de vendas. Tá tudo ok? Tá gravando? Você sabe que palestra ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Então, assim, esse é um funil de vendas. Agora, observem se isso não tem total conexão com os desafios da área de recursos humanos. Porque se a gente transformar cliente, é quem traz dinheiro para a organização. E colaborador é quem se conecta aos clientes e é quem, de fato, faz com que produtos e serviços sejam vendidos, comprados, funcionem e por aí vai. Então, se a gente for fazer um paralelo, existe um funil da área de recursos humanos. E ele começa com o quê? Ele começa com o processo de atração e seleção. Então, assim como hoje as empresas têm investido muito em marketing digital para poder atrair, né, clientes para o seu site, a área de recursos humanos tem investido muito no tal do Employer Branding. Eu não sei se vocês usam o LinkedIn, eu uso e nunca vi, né, na história do LinkedIn, tanta gente postando kit de boas-vindas, aí tem dia das crianças, o pessoal recebe lá o kit das crianças, dia dos pais, o kit dos pais, o que é isso, né? É a organização utilizando o próprio colaborador para se tornar uma marca empregadora desejada. Então, assim como marcas, né, querem ser compradas, marcas também querem ser desejadas e atrair os seus melhores talentos. Então, existe todo um esforço também da área de recursos humanos nesse processo de atração e seleção. Não é só atrair, é atrair e também selecionar. E aí a gente vê todas as discussões que estão acontecendo nesse momento, principalmente sobre diversidade, como que a gente consegue adotar uma política de diversidade e inclusão dentro das nossas organizações, para que a gente possa ter, né, o máximo possível de pessoas que possam colaborar com esse mundo cada vez mais diverso. Enfim, é por aqui que começa o nosso funil com o Employer Brand comparado com
né, a área de vendas que começa ali com marketing digital. Depois a gente vem para a próxima etapa do funil, porque não adianta só eu colocar alguém para dentro muito bom, alguém com experiência, alguém com capacitação, alguém que de fato conheça. Essa pessoa, ela vai fazer parte de uma cultura, e a gente sabe que cultura é algo que, se a gente não forma, ela se deforma, e quando ela se deforma, ela nos deforma. E dentro das organizações, de uma maneira geral, existe um processinho chamado sistema imunológico. Né? O que é o sistema imunológico? É quando uma pessoa estranha entra, porque às vezes, né, a gente recebe esse briefing: olha, eu preciso trazer alguém aqui na minha empresa para chacoalhar, né? Alguém com uma pegada diferente, disruptiva. Aí a área de recursos humanos anota, vai lá para a galera de seleção, traz esse colaborador super disruptivo, e o que acontece? Essa pessoa é rejeitada pelo sistema, né? É um corpo estranho. Então, ela chega para mexer com as estruturas e ela é expulsa pela própria estrutura. Então, existe um processo muito importante, que é um processo de formação e desenvolvimento, que tem a ver com aculturamento, mas que, ao mesmo tempo em que tem que fazer com que as pessoas se encaixem e trabalhem com alto nível de interdependência, tem que valorizar o talento de cada um, tem que valorizar o melhor de cada pessoa. Então, a gente também é responsável por isso enquanto área de recursos humanos. Né? O terceiro ponto é, tá bom, agora eu tô com as pessoas certas no lugar certo. Preciso mantê-las dentro da organização, né? Porque a concorrência, assim como na área de vendas, está sempre de olho nos melhores clientes, a gente também tá, né? A concorrência também está de olho nos melhores talentos. Então, como manter essas pessoas e como mantê-las engajadas, né? Como mantê-las ali, fazendo com que a coisa aconteça. E o final desse funil aqui do RH está relacionado ao gerar valor para a organização. Ou seja, entra-se um candidato, né? Não sai, essa ideia é manter aqui alguém que seja capaz de gerar valor para a organização, assim como um cliente. Então, essas discussões que a gente vê sobre o RH valoriza muito quem indica. Você tem uma referência. Às vezes os headhunters, eles são malvados. A gente precisa que as pessoas gerem valor para a organização. Porque, de fato, a gente precisa criar um ambiente de diversidade e inclusão. E um ponto importante isso, né, que existe aquela frase, eu esqueci o nome da autora, mas que diversidade, né, tem muito a ver com convidar para a festa, e a inclusão tem a ver com chamar para dançar. A gente precisa que esse colaborador, ele vá para a pista de dança, ele dê seu show. Ele precisa se sentir feliz dançando e não constrangido dançando. Ele precisa conhecer os passos de dança, aprender os passos de dança. Ele precisa fazer com que esse show, de fato, seja incrementado. Então, quando a gente pensa nesse processo, o nosso desafio não está só na atração e seleção dos melhores talentos, mas está em fazer com que esses talentos performem e gerem valor para a organização. E essa é mais uma conexão que a gente consegue perceber aqui entre recursos humanos e vendas. Então, ambos precisam gerar valor. Ambos precisam ajudar, fazer com que a organização cresça. Seja trazendo, né, valor externo, que é quando um cliente paga pelos nossos produtos, pelos nossos serviços, seja aportando valor a esse processo, né, saindo das brigas aí que a gente vê, porque no mundo muito tecnológico e muito globalizado, a gente está concorrendo lá com competidores que não têm CLT, né, que o DNA é desse tamanho, com impostos mais baixos. Então a gente tem que fazer com que as organizações, inclusive nacionais, elas ganhem força para lidar numa arena que é cada vez mais competitiva e cada vez mais global. O que eu quero dizer com isso? Assim como os vendedores hoje competem com empresas do outro lado do mundo, nós também estamos vivenciando esse processo. Então, nós precisamos ajudar a formar os melhores colaboradores, de mantê-los engajados e fazer com que eles atuem gerando valor para a organização. Ou seja, mais uma conexão entre RH e vendas. E aí vem aquela história, né? A gente precisa fazer um processo onde haja conexão entre aquilo que a gente diz que é e aquilo que a gente de fato é. Porque nós, enquanto área de recursos humanos nós, enquanto área de recursos humanos, temos esse desafio de o tempo inteiro estar também mostrando o valor do nosso trabalho. E não adianta você ser muito bom em marketing, né? Em uma política de employer brand maravilhosa, relatórios de performance sensacionais, toda hora tá no evento, palestrando, falando de você, se dentro a coisa não acontece como deveria. Se as pessoas não conseguem performar como deveria. Por quê? Porque assim como na área de vendas hoje, reputação é muito importante, ou seja, muito mais do que vender muito. A gente tem que vender bem para vender sempre. Dentro da área de recursos humanos, essa reputação, ela também faz muita diferença. Ou seja, o RH é uma área com muito telhado de vidro.
tá todo mundo olhando o que a gente está fazendo, tá todo mundo observando se aquilo que a gente traz como política, se a gente diz, se aquilo que a gente fala, né, que deveria ser feito pela organização é praticado por nós. Então nós temos que equilibrar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, de fato praticando o walking the talk, né, de fato construindo uma cultura baseada no exemplo. E não adianta a gente também só fazer isso e ficar ali escondidinho, né, como diz na Bahia, trabalhando na cocó, conversando com as pessoas somente, chamando elas na chincha. A gente precisa fazer com que isso aconteça e que isso reverbere, para que a gente possa mostrar valor e aportar valor. E é por isso que eu trouxe essa frase maravilhosa do Nizam Guanais, que diz o seguinte: conteúdo sem marketing é burrice, e marketing sem conteúdo é picaretagem. A gente precisa unir as duas coisas. A gente tem que ter essa coragem, inclusive do próprio marketing, de alardear os nossos feitos, de mostrar o quanto a gente colabora, o quanto a gente contribui, mas ao mesmo tempo não adianta fazer muito barulho se no bastidor, se a coisa não está funcionando como deveria. Então, assim como na área de vendas, esse é um desafio. O vendedor ele não pode prometer qualquer coisa para poder atrair todo e qualquer cliente. A mesma coisa acontece na área de recursos humanos. A gente precisa, de fato, gerar uma conexão muito grande entre as nossas promessas e a nossa capacidade de cumpri-las. Beleza? E aí, dando sequência, é importante a gente pensar no lado V do RH. O que eu chamo de lado V do RH? É exatamente esse lado vendedor. A gente tem que ser capaz de vender as nossas iniciativas, de influenciar. Isso ajuda a gente a ter mais orçamento, isso ajuda a gente a mostrar o quanto as nossas iniciativas elas têm valor. Então, a gente muitas vezes não vende por quê? Porque a gente não se sente seguro, ou porque a gente diz que não sabe vender, ou porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que isso não faz parte do nosso papel. Então, a gente vai ter que entender que muitas vezes essa insegurança está relacionada a um produto que a gente nem acha que é tão bom assim, ou seja, é difícil a gente comprar aquilo que a gente vende. Eu estava assistindo esses dias o filme Os Dois Papas, e tinha um discurso lá, um diálogo, né, entre o cardeal Bergoglio e o Papa Bento XVI, onde o cardeal pedia demissão para o Papa e ele usava como exemplo isso: eu não consigo mais fazer parte dessa instituição, porque eu estou me sentindo aquele vendedor que não acredita no produto que vende. Então isso é importante para nós, a gente precisa acreditar que de fato aquilo que a gente faz está aportando valor à organização. Outro ponto importante em relação ao não ser vender é beleza, existe técnica, existe prática. A gente ensina tanto as pessoas, a gente desafia tantas pessoas, a gente está o tempo inteiro fazendo com que as pessoas saiam das suas zonas de conforto, e esse é um desafio nosso também. E por fim, a questão mesmo da vergonha, que está relacionada à superação. Beleza, talvez isso não seja a sua praia, talvez você não tenha sido treinado para isso, talvez você não tenha sido ensinado, talvez você não tenha sido estimulado, mas quando a gente entende que isso faz parte do jogo, o nosso desafio é superar os nossos próprios medos, é significar as nossas próprias crenças para poder fazer algo diferente. Afinal de contas, né, como diria Albert Einstein, é o cúmulo da insanidade a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E aí a gente vai então trabalhar todos esses temas. Então eu convido vocês agora a olharem para essa apresentação, depois de todo esse preâmbulo, considerando 3 perspectivas: o produto, que é o que a gente vende, a venda, que é o como a gente vende, e por fim a vida, né, que é o porquê a gente vende. Então, em relação ao produto, enquanto área de recursos humanos, o que a gente vende? Né? A gente vende um RH estratégico, a gente vende a possibilidade de trabalhar e atuar e impactar uma organização. E essa é uma discussão que eu acho que não faz mais parte do jogo. O RH é estratégico. O RH precisa adotar uma postura estratégica, porque a gente faz parte da estratégia de uma organização. Então a discussão não é mais se a gente é. A discussão está muito mais relacionada ao quanto a gente se empodera desse espaço que nos foi cedido e que nessa pandemia, inclusive, né, deu muito mais luz à nossa área. E aí, quando a gente pensa em ser estratégico, é importante que a gente considere a maneira como a gente vende tudo isso, né? Então, vamos imaginar o seguinte: muitas vezes a discussão está muito em cima da ferramenta, em cima da ação. O que vai ser feito, como que vai ser feito. Precisamos adquirir agora um LMS, porque está todo mundo fazendo treinamento à distância. Beleza, qual que é o seu plano de ação para conseguir esse LMS? Quais são os desafios que você vai ter que superar? E principalmente, qual que é o impacto que você vai causar? Então, muitas vezes, e esse é um aprendizado que a gente precisa ter com a área de vendas, a gente tem que fazer uma venda daquilo que a gente acha que é importante de trás para frente. Então, ao invés de ficar defendendo a ferramenta, que é a LMS mais barato, que a gente já fez uma comparação, que é o melhor custo-benefício, que ele vai... Não, o primeiro ponto é: o
que a gente quer com aquilo. Então, se eu vou fazer mais treinamentos para minha equipe, se eu vou conseguir acessar as pessoas, elas vão se tornar melhores a partir do momento em que elas façam esses treinamentos, vão conseguir trazer mais resultado para a organização, eu preciso entender o seguinte, o que é que eu preciso superar de desafio. Então hoje o desafio é que a gente não tem controle, hoje o desafio é que a gente não sabe quem fez o que, hoje o desafio é que a gente não consegue identificar quais são as principais dificuldades das pessoas. Hoje a gente tem como desafio o NNT, que morreu, não existe mais ficar fazendo levantamento de necessidade e solução, né, de treinamento, de um ano para o outro, isso é muito mais vivo. E, né, para isso a gente precisa construir um plano de ação que vai contemplar, inclusive, uma ferramenta que vai nos ajudar a superar esses desafios e a causar esse impacto. Então o grande lance é, muitas vezes a gente fica ali lambendo o software, né? Lambendo a ferramenta, olhando para o treinamento como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, sem vender para a organização qual que é o seu impacto. E quando eu falo em vender para a organização, eu estou falando em considerar de fato os diversos stakeholders, porque tem a área financeira, que é a dona do orçamento, a gente tem um ser superior, o da área demandante, que tem os seus desafios, e a gente tem os próprios participantes, os próprios colaboradores, que são um dos stakeholders que precisam ser considerados nesse processo de venda. Então, quando eu falo em ser estratégico, eu estou trazendo aqui uma postura estratégica, onde a venda, né, ou seja, a influência gerada, o que você consegue, a maneira como você influencia a organização não é no compre batom, não é no mais importante, porque muitas vezes a gente fica muito frustrado, porque a gente faz aquela mega apresentação em PowerPoint com animação, comparando as ferramentas de LMS e recebe não está na hora ainda. Por quê? Porque a gente não conseguiu vender o impacto que aquela ferramenta vai ter na organização, na vida das pessoas, na vida do nosso cliente, e a gente não constrói um processo que é de trás para frente. Então, quando eu falo em ser estratégica, qual é o impacto daquilo que você faz. Então, o tempo inteiro a gente está falando de empoderar pessoas, de dar significado, e esse é um ponto extremamente importante também dentro do nosso contexto. Como que a gente consegue mostrar o valor que a gente agrega? E aí eu não estou falando só de ROI, né, que é Return on Investment. Eu estou falando de ROI, né, que é Return on Expectation, ou seja, das expectativas que existem sobre a área de recursos humanos, como que a gente está capturando e compreendendo elas e como que a gente está, de fato, superando e atendendo cada uma delas. Então, isso é uma coisa que a gente pode e deve aprender com a área de vendas, é ter essa clareza, né, do nosso produto, que o nosso produto não é uma ferramenta, que o nosso produto não é uma lei nova, que o nosso produto não é a contratação de um novo colaborador, não é o aumento de um headcount, não é a diminuição, sabe, não é participar ou não do Great Place to Work, né? O nosso produto é o impacto que a gente causa por meio das nossas ações, beleza? E aí eu trago aqui para vocês, inclusive, né, uma frase que eu gosto sempre de reforçar, que resultados não são gerenciáveis, pessoas, processos e recursos são gerenciáveis. Então, pessoas bem gerenciadas constroem resultados sustentáveis. Então, todo o nosso processo de co-construção não está relacionado simplesmente ao que a gente faz, mas por que a gente faz. E para isso, a clareza do nosso produto é fundamental. Então, se alguém perguntar para você hoje, né, se alguém te parar no corredor da sua empresa e dizer assim, cara, o que você vende? Qual que vai ser a sua resposta? Você vai responder que você vende produto da organização, que você vende serviço da organização, ou você vai falar que você vende pessoas mais capacitadas, pessoas mais capazes, impacto, cliente mais satisfeito. Então é importante a gente ter a clareza do nosso produto, e o nosso produto não é simplesmente as suas características, mas é principalmente os seus benefícios, o que a gente entrega, o que ele agrega de valor para a organização. O segundo ponto, né, é a venda, né, que é o processo em si, que é o como a gente vende. E aí dá para aprender muito com a área de vendas, né? No meu livro Bora Bater Meta, eu inclusive trago as etapas da venda e vocês vão ver como existe conexão quando a gente fala de um processo de influência. Então, a gente tem que estar preparado para vender, a gente tem que estar preparado para vender uma ideia. Para quê? Tá tudo ok aí? Ah, tá? Só conferindo aqui, a gente está transmitindo ok para vocês, tá? Para quê? Para que a gente possa se sentir seguro e a partir daí gerar segurança. Para isso é muito importante que a gente tenha conhecimento. Carol, pede para o pessoal fazer um pouquinho mais de barulho, porque provavelmente está captando aqui na gravação, tá? Então assim, quando a gente fala em coisas de home office, tá? Não tem jeito, crianças brincando aqui, faz parte do jogo, eu sei que vocês estão acostumados a isso, mas para poder garantir a qualidade eu vou pedir para as crianças ficarem um pouquinho mais controladas, para isso não atrapalhar tanto aqui a nossa apresentação.
Então, primeiro ponto, nós precisamos estar preparados e a gente tem que ter conhecimento. A mesma coisa um vendedor. O vendedor, quando ele vai fazer uma venda, ele estuda a empresa para que ele vai vender, ele estuda o produto que ele vende, ele estuda o histórico daquele cliente. E nós, na área de recursos humanos, também temos que estar preparados para cada reunião, para cada apresentação de projeto, para toda a venda que a gente vai fazer, seja na abertura de um treinamento, seja numa reunião com um conselho. A gente também tem que gerar essa tal da aproximação, que é de fato que vai gerar o fortalecimento da confiança. Por quê? Porque confiança é algo que a gente recebe. A partir do momento em que se abre uma agenda e essa agenda conta com a nossa presença, tem-se a confiança de que nós seremos capazes de apresentar algo que faça sentido para a organização. Então, nesse processo, quando ele fala que o fator crítico de sucesso é interesse genuíno, o nosso desafio é esse. Como que a gente consegue mostrar que nós somos parceiros daquela área, que nós entendemos quais são os desafios do nosso negócio e que a gente está ali para ajudar. Então, é importante que haja esse rapport, não só no sentido da palavra que tem a ver com sintonia, mas principalmente em relação a compartilhamento de objetivos, ou seja, a objetivos comuns. Depois, uma etapa de investigação, que esse é um ponto que é crucial na venda, que muitos vendedores, inclusive, patinam em relação a essa etapa e que nós, da área de recursos humanos, também muitas vezes patinamos, que é assim, deixa eu entender de fato quais são os desafios. A gente não tem que sentar numa mesa e anotar o pedido. Assim como também a gente não tem que se desesperar para entregar as demandas e superar as metas que foram contratadas lá no começo do ano. Por quê? Porque ao longo do ano o mundo, o contexto vai mudando. Então o nosso desafio é ter uma atuação muito mais consultiva. E para a gente ter uma atuação muito mais consultiva, a gente precisa de fato promover um diálogo consultivo, ou seja, eu preciso entender melhor quais são os desafios para saber como que nós podemos ajudar enquanto área de recursos humanos. Lembrando que tem alguns desafios que são nossos, tem desafios que são das outras áreas, a gente não pode abraçar o mundo. É importante que a gente identifique oportunidades onde a gente pode fazer a diferença para a partir daí a gente apresentar um plano, uma proposta que seja consistente. A quarta etapa é exatamente isso. Bem, eu estou seguro, eu conheço dos meus desafios, eu conheço do desafio da organização, eu conheço das ferramentas, eu conheço de todos os processos da área de recursos humanos. Eu fortaleci a confiança mostrando que os meus objetivos são os mesmos objetivos das áreas demandantes ou da organização ou daquele colaborador. Eu identifiquei oportunidades onde eu posso ser útil e posso fazer a diferença. Agora eu vou apresentar a minha proposta. Agora eu vou dar a minha sugestão. Agora eu vou dizer qual é o meu plano. E eu preciso fazer isso de uma forma convincente, como eu mostrei no capítulo anterior, começando do impacto, para de fato a ferramenta, para de fato aquilo que eu vou fazer. E aí vem um ponto muito importante. Neste momento, o grande lance é como é que eu conecto aquilo no qual eu sou expert com os desafios daquele meu cliente interno, com o desafio daquele meu colaborador, com o desafio da organização. Eu, de fato, preciso fazer o tempo inteiro essa conexão, mostrando que estamos juntos e que compartilhamos os mesmos objetivos, mas que eu sou capaz de agregar valor. E, por isso, a consistência de um plano. E aí vem um ponto muito importante, que esse, para mim, é um dos maiores aprendizados que a área de recursos humanos tem que ter com a área de vendas. Vendedor, você tem lá uma taxa de conversão, que é os clientes que trafegam pelo site para os clientes que compram, muitas vezes de 5%. No processo de seleção, a gente também sabe que às vezes se inscrevem milhares de candidatos para você selecionar um. Mas, de uma maneira geral, o vendedor está mais acostumado a lidar com o não, porque no processo de seleção somos nós que damos o não para o candidato muitas vezes. E aqui, muitas vezes, na hora que você vai apresentar um projeto, na hora que você vai apresentar um plano, e você tem um não, e você tem alguma objeção, alguém traz alguma questão que te deixa meio para baixo, você sai da reunião broxado, você sai da reunião desesperançoso. E a gente tem que entender que isso faz parte do jogo. Quando não vem, quando a objeção vem, quando o apontamento vem, quando vem vários comentários dentro de uma apresentação que você faz, isso significa o seguinte, cara, tá fazendo sentido, mas ainda não tá redondo o suficiente para seguir em frente. Então é muito importante que a gente entenda que uma objeção não é uma decisão, que um não é uma coisa definitiva, faz parte do jogo, que muitas vezes foi a maneira como a gente vendeu que não conseguiu comunicar tudo o que nós gostaríamos. E aí é que a gente tem que dar esses passos atrás. Deixa eu solucionar quais são as dúvidas, deixa eu tentar me colocar no lugar daquela área, deixa eu tentar entender como foi que o outro entendeu aquilo que eu falei. E aí eu preciso de fato ter muito foco do cliente, porque às vezes a gente vai muito com a nossa cabeça de RH,
né? E é simples, é fácil, faz sentido. Só que na perspectiva daquele cliente interno não faz tanto sentido assim, não é tão simples assim. E a gente precisa considerar isso no nosso processo. Por isso que essa etapa da investigação, onde eu vou a campo, eu vou na área, eu vou escutar, eu vou ouvir, eu vou sentar junto, eu vou fazer um workshop de design thinking, né? Eu vou de fato me apropriar do que está acontecendo, vai me ajudar a fazer uma venda mais consistente. E mesmo com tudo isso, pode vir uma outra objeção. E o meu desafio é reconstruir esse processo para mostrar se eu acredito que de fato faz sentido. Que é a mesma coisa da venda. Quando a gente fala em vendas, a gente não está falando de empurrar, de manipular, de persuadir, a gente está falando em conectar. Então, o nosso desafio não é fazer valer a nossa opinião. Não é que nós somos os donos, né, certos de tudo. A gente precisa, de fato, mostrar que faz sentido. Então, se eu, na hora que estou vendendo alguma coisa para você, acho que aquilo faz sentido, eu vou estar mais esperançoso, eu vou ser mais persistente, eu vou tentar de outras formas. Na hora em que você recebe um não ou uma objeção e você desiste, a primeira informação, a primeira mensagem que você passa para outra pessoa com quem você está conversando realmente não fazia tanto sentido assim. Então, por isso que acreditar no nosso produto é fundamental. E entender como atuar nesse processo é o que vai fazer a diferença. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, se você não souber vender, não vai fazer sentido. Assim como não adianta você saber vender se você não tiver um bom produto. Essas duas coisas precisam se conectar. Então, se eu acredito na ferramenta, se eu acredito no plano, se eu acredito no processo, se eu acredito nessa ampliação de headcount, se eu acredito no Great Place to Work, se eu acredito em qualquer outra coisa que eu estou sugerindo para a organização, eu vou precisar encontrar formas de comunicar isso. Isso vai passar não só pela minha capacidade de construir um plano e apresentar o plano, mas a maneira como eu dou lastro para ele, a maneira como eu dou consistente com bases que se conectam aos desafios daquela área, aos desafios daquela organização. E aí você vai para a etapa de finalização, que esse é o momento de fato onde você vai formalizar a venda, onde você vai definir quais são os próximos passos. Porque nós precisamos o tempo inteiro construir avanços, né? Nós precisamos o tempo inteiro, a cada reunião, e a gente sabe, né? Tem até aquelas camisetas, né? Acabei de participar de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Eu hoje passei por uma situação interessante. Eu estava acompanhando um treinamento de um amigo meu, e eu falei, esse é mais um treinamento síncrono que poderia ser um vídeo. Porque simplesmente o instrutor abriu ali a câmera, ele pediu para todo mundo ficar no mudo, ele pediu para deixar as perguntas no final, ele pediu para as pessoas fecharem a câmera, ele ficou falando durante 1 hora. Então, sabe, aquela frase de esta é mais uma reunião que poderia ser um e-mail, existe agora esse, né, é mais um treinamento que poderia ter sido um vídeo. Então, esse é o grande lance. Como que a gente pode entender que tem coisas que a gente está fazendo hoje que já poderiam estar sendo feitas de uma forma diferente? E é por isso que a gente tem que gerar avanços. E cada reunião, né? E cada bate-papo que você tem para discutir um projeto, você vai precisar passar por essas etapas. Você vai precisar resgatar alguma coisa que aconteceu da última vez. Você vai precisar conectar com aquilo que foi combinado. Você vai ter que trazer uma informação nova, tanto em vendas quanto no nosso dia a dia. E no fundo, o que a gente quer, o que todo vendedor quer? Todo vendedor, ele quer gerar recompra, todo vendedor, ele quer gerar indicação. E nós, como área de recursos humanos, queremos ser vistos cada vez mais como estratégicos, queremos cada vez mais contribuir com o crescimento dos nossos colaboradores e da nossa organização. E para isso, a gente vai precisar garantir muito mais do que a satisfação com um projeto, que, por exemplo, no treinamento é uma salva de palmas, é o sucesso, que é ajudar aquelas pessoas, né, ajudar aquela área, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos. Por isso que você tem que amarrar no começo de cada projeto qual que é o impacto que a gente vai conseguir construir. Beleza? Então, gente, serve para vendas, serve para vida, né? Se você é casado, você sabe que, né, com seu cônjuge esse é um desafio. Quer convencer ele a ir para algum lugar, você vai se preparar, você vai pesquisar, né? Você vai ter que, né, vamos tomar um vinho para conversar sobre as férias, né? Você vai ter que identificar o que é que ele está imaginando nas férias, quais são os objetivos, é descansar, é se divertir. E aí você vai ter que pegar essas respostas para poder apresentar a sua proposta diante das objeções de não sei, tá caro, não sei, é balada demais, ou não sei, é calmo demais. Você vai trazer os seus argumentos até você conseguir, de fato, atingir o objetivo que seja benéfico para ambos.
De novo, a ideia não é convencer, a ideia não é vencer, a ideia não é manipular. A ideia é que a gente possa propor alguma coisa que seja benéfico para quem vende e principalmente para quem compra, porque senão não vai ter recompra, não vai ter indicação. Não adianta você criar um projeto lindo, um PowerPoint maravilhoso, pedir ajuda da galera de marketing para fazer um vídeo motivacional, né, vender aquilo dando cambalhota, se no final das contas aquilo não entregar a sua promessa. Vale para as vendas, vale para a vida. E aí é aquela história, né? Eu não vou me delongar aqui em todas essas questões, mas a gente precisa lembrar que toda a técnica, né, que a gente traz, ela está lastreada nesse processinho aqui também, que é muito utilizado por vendedores, que é o tal do PDCA. E quando a gente fala em PDCA, a gente está falando, você se planeja, você executa, você acompanha, você age. Claro, agiu, funcionou, estandartiza, padroniza. Agiu, não funcionou, corrige. Nós, assim como o mundo, precisamos estar o tempo inteiro em constante evolução. O grande lance é lembrar que nesse processo tudo conta, né? E como diria aqui o nosso querido mestre Roberto Carlos, são detalhes tão pequenos de nós dois, mas são coisas muito grandes para esquecer e a toda hora vão estar presentes, vocês vão ver. Então, quando a gente fala desse processo, não adianta só você conhecer o seu produto, amar o seu produto, achar que a área de recursos humanos é capaz de resolver um monte de problemas, que existem ferramentas, que existem recursos e que muitas vezes é a organização que não está conseguindo enxergar isso. É importante que você compreenda o processo e que você conecte, né, os objetivos organizacionais, os objetivos pessoais, aquilo que você está oferecendo para que a gente consiga caminhar e evoluir conjuntamente. E o terceiro e último tópico aqui dessa apresentação está relacionado de fato à vida, né? Que é o porquê a gente vende, que é o porquê que a gente faz esse esforço inteiro de se apropriar do nosso produto, de ganhar mais conhecimento, de fazer MBA, de fazer curso livre, de estar o tempo inteiro antenado com tudo que está rolando na área de recursos humanos. Por que a gente de fato capricha num processo que vai da apresentação, da captação, identificação de necessidades, atração, aquela coisa toda, se a gente não conseguir encontrar um sentido naquilo que a gente está fazendo. E aí vem um paralelo que eu vou fazer mais uma vez com a área de vendas. Durante muito tempo, gente, os vendedores foram seres, né, treinados a vender a qualquer custo, a vender de qualquer jeito, a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. O que isso fez? Isso fez com que a área de vendas viva até hoje, nos dias de hoje, uma série de preconceitos. Né? Vendedor é aquela pessoa que não deu para nada, vendas é uma área extremamente indisciplinada, o pessoal de vendas é manipulador, e isso está no passado, isso tem que ficar no passado. Não existe mais aquele vendedor somebody love, que conhece produto, que fala pra caramba, que sabe executar, que dá desconto, que manipula, que dissimula, que vence. Hoje, quando a gente pensa num profissional de vendas completo, a gente está falando de um vendedor que precisa vender de forma sustentável, ou seja, ele tem que garantir que a venda seja muito bem feita para que ela continue acontecendo. A reputação das marcas é algo extremamente importante. Esse vendedor, ele precisa muito mais do que conhecer sobre aquilo que ele vende, que é o seu produto, ele precisa conhecer sobre o cliente, ele precisa conhecer sobre tendências que o afetam. Ele precisa muito mais do que falar e ser capaz de apresentar, né, as características e vantagens, ele tem que ser capaz de dialogar. E dialogar pressupõe perguntar, ouvir, conectar. Ele precisa ser capaz de vender valor, ele precisa ser alguém muito mais estratégico, né, do que executor. E ele precisa ter essa capacidade de influenciar de uma forma autêntica, formando uma parceria. Né? Acho que não preciso nem fazer grandes comentários, mas esse é o desafio. Se a gente for pegar, né, a história da área de recursos humanos, que vem lá do início das organizações, onde a primeira área de recursos humanos estava ali com chicote, garantindo que as pessoas trabalhassem, né, na época da escravidão. Depois a área de recursos humanos migrou para aquelas negociações com os sindicatos, porque veio o CLT, organizou, né, os direitos trabalhistas, e a gente virou um grande negociador. Depois a área de recursos humanos veio lá, né, sendo dominada pela área de engenharia, porque a gente viu aquele processo de que organizações inchadas, CLT cheia de direitos, cheia de custos por conta de tributos, etc e tal, a gente teve que enxugar a gente. Aí, de repente, as pessoas que ficaram tiveram que trabalhar mais e fazer mais em relação às pessoas que tiveram saída, e as pessoas começaram a pirar, e aí a área de recursos humanos, né, foi invadida pelos psicólogos, que começaram a trabalhar muito fortemente a questão do equilíbrio emocional, visto que foi quando surgiu aí o Daniel Goleman, lá na década de 70, né, falando sobre a questão da inteligência emocional. E aí a gente vê o RH como grande guardião da cultura organizacional,
atuando para que as pessoas entendam que existe sentido naquilo que elas estão fazendo para poder aumentar o nível de engajamento com base na inspiração e para que isso implique na performance. Hoje, no mundo de hoje, o grande desafio da área de recursos humanos é vender, né? Porque vender é conexão. A gente tem que estar o tempo inteiro mostrando às pessoas que existe um sentido, que existe um caminho. A gente tem que falar de propósito, mas a gente tem que falar de capacitação, né? O Yuval Harari aí, com toda a sua trilogia, né? Sapiens, Homo Deus, e as 21 lições para o século XXI, trazendo, jogando na nossa cara que a única competência que a gente precisa desenvolver é a capacidade de aprender, né? Porque antes as pessoas viviam para trabalhar numa única organização a vida inteira, aí depois as pessoas começaram a mudar de organizações, hoje as pessoas estão mudando de profissão, né? Hoje aquilo que a gente aprende na faculdade já não faz mais tanto sentido, então nós precisamos ser uma área capaz de vender e influenciar as pessoas a estarem o tempo inteiro nesse processo de evolução. Então não é simplesmente mais atuar como um curador, entregando o que faz sentido, mas é inspirando mesmo. Então, assim, existe uma questão de influência. E a gente influencia quando a gente acredita, a gente influencia quando a gente enxerga que é bom. Por isso que nós, né, como profissionais da área de recursos humanos, precisamos entender sobre as tendências que afetam os nossos colaboradores, sobre as tendências que afetam a nossa organização. Ou seja, não é olhar só para passado, não é olhar só para presente, mas é cada vez mais ter esse olhar sobre o futuro. Lembra da pergunta que eu fiz aqui no começo da palestra? O que a gente ainda está fazendo hoje, que já poderia estar sendo feito de forma diferente, visto que o Domênico De Masi trouxe lá com a questão, né, do home office. A gente cheio de medos, não vai funcionar, como é que a gente vai bater o ponto agora de forma eletrônica com as pessoas trabalhando de casa? Daí a gente viu que funcionou. Então, assim, o nosso desafio é olhar para frente, é entender que outras coisas a gente já poderia estar fazendo de forma diferente. E para isso não tem jeito, a gente vai ter que ampliar o nosso diálogo com os colaboradores, né? Eu vi no começo da pandemia muita gente disparando aí, fornecendo um monte de treinamento, webinário para manter a galera ocupada. Quando o grande lance é o que você precisa? Porque as demandas são muito individuais, né? E é importante que a gente tenha essa clareza. Então, abrir esse canal. Não é mais uma caixinha de sugestão, não é mais somente um e-mail, fale com RH. É entender que não existem mais portas, não existem mais paredes e que, de fato, o diálogo ele precisa acontecer de uma forma fluida, mostrando o tempo inteiro que a gente existe para ampliar os ganhos para o colaborador, para o indivíduo, que esse indivíduo, como profissional, vai conseguir ampliar os ganhos para a organização. E para isso, de fato, não é simplesmente ser estratégico, no sentido de ocupar uma posição estratégica, mas é de atuar de uma forma estratégica. E para isso, a gente vai ter que cada vez mais, né, caprichar na nossa capacidade de influenciar de uma forma muito autêntica, do tipo, faz sentido, não faz sentido. Eu acho que uma das maiores dores de quem está dentro de uma organização hoje é o excesso de politicagem, então as pessoas têm medo, elas pisam em ovos, e o RH, ele precisa não ser a principal área a fazer isso, mas principalmente tem que ser uma área que ajuda a eliminar esse processo, onde as pessoas, de fato, podem ser elas e não precisam ficar ali costurando caminhos para uma promoção. Então, assim, é muito importante que a gente seja uma área autêntica, que a gente plante essa necessidade de autenticidade e que a gente, de fato, atue como parceira. Parceira do indivíduo, parceira das áreas, clientes internos, parceira dos clientes externos, parceira da organização. Isso é ser estratégico, isso é ocupar um lugar estratégico, isso é protagonizar. Então a gente fala muito em protagonismo, a gente fala muito em accountability, a gente precisa praticar isso também dentro da área de recursos humanos. Então, gente, se na era digital o papel, né, do vendedor é agregar valor ao processo de compra, na era digital o RH precisa desenvolver um mindset completamente diferente. Um mindset muito focado a entender do negócio e de negócios. Ou seja, tem que entender muito do negócio do qual você faz parte, mas tem que entender muito de dinâmica competitiva. Essa conversinha de, eu sou de humanas, não entendo de números, para com isso que já deu. Né? Essa coisa de RH muito diminutivo para tudo, essa coisa de RH muito, fofinho demais. Isso não cabe mais no contexto atual. A gente é uma área do negócio, a gente é uma área de negócios, a gente é uma área que existe para fazer com que o negócio performe cada vez mais. Né? A gente precisa se alinhar cada vez mais com as demais áreas, a gente precisa cada vez mais estabelecer um processo de mensuração das nossas iniciativas, porque quem não mede, não gerencia. A gente precisa de fato entender o quanto a gente está conseguindo cumprir as promessas e provar isso o tempo inteiro. A gente precisa vender os nossos resultados, isso faz muita diferença, e a gente precisa atuar como um guardião da cultura.
Por quê? Porque assim como existe uma série de paradigmas sobre a área de vendas, né, que o vendedor é somebody love, que vendas é uma área disciplinada e por aí vai, também existe uma série de paradigmas sobre a área de RH e a principal delas é essa daqui, né? O RH, de fato, com aquela galera do abraço à árvore. Então, mudar essa perspectiva é algo que depende da maneira como a gente atua. Não adianta fazer discurso, não adianta mandar parar com bullying, não adianta criar uma política, não adianta criar um processo, né? Não adianta. Por quê? Porque a gente é aquilo que a gente comunica. E cabe a nós comunicar em cada um dos detalhes uma postura completamente diferente e, de fato, muito mais protagonista. Não dá para você ser a área de recursos humanos que, né, alardeia para toda a organização que a gente precisa ter accountability e a gente mesmo reclamar do valor do ticket que a gente mesmo ajudou a estabelecer. Então, na era digital, né, assim como o vendedor precisa agregar valor ao processo de compras, o papel do RH é agregar valor à organização. E para isso é muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente entenda que esse processo é um processo que não começa simplesmente a partir do incômodo. Né? Esse é um processo que ele começa a partir do momento em que a gente assume a nossa responsabilidade. Por quê? Porque o incômodo ele é fundamental para que a mudança aconteça. Tem que ter alguma coisa que está nos incomodando. Mas vocês devem conhecer, assim como eu, muita gente que faz parte do bloco do Reclama Mas Não Sai. Né? Que são aquelas pessoas que reclamam da empresa, que reclamam do chefe, né? Mas que continuam ali. Por quê? Porque o incômodo por si só, ele não é suficiente para gerar mudança. A gente precisa de fato entender que nós somos responsáveis por ajudar a construir essa mudança. E ser protagonista, de fato, entender que assumindo a responsabilidade e compreendendo a importância do nosso papel, a gente é agente dessa mudança. A gente é de fato quem vai fazer essa diferença. O que muitas vezes faz com que a gente enxergue isso, mas não faça isso, é o medo. Né? É o medo de perder o emprego, é o medo de não ser aceito, é o medo de estar fazendo uma coisa errada, é o medo de se expor, é o medo de manchar a nossa reputação. E eu acho que tudo que a gente viveu nesses últimos tempos mostra que se aprender é uma competência que precisa ser desenvolvida, ela só vai ser desenvolvida a partir do momento em que, de fato, a gente tiver coragem. Né? Coragem para assumir o nosso papel, coragem para arriscar cada vez mais e coragem para nos desafiar. Visto a frase do Domênico de Masi, que impedia a gente antes de fazer o home office. Era medo de dar errado, medo do processo trabalhista. Claro, a pandemia veio com uma série de licenças poéticas, né? O mundo inteiro mudou de cabeça para baixo. Mas por que a gente não assume o lugar do Covid no sentido de nós protagonizarmos esse tipo de mudança? Esse é um convite que eu faço para vocês, né? E de fato, quando eu faço uma comparação com a área de vendas, o meu convite é: entenda que esse é um processo de conexão, esse é um processo de ressignificação. Influenciar é algo que faz parte do nosso jogo. Né, fazer com que os nossos clientes tenham satisfação e sucesso faz parte do jogo. Estabelecer e bater metas também faz parte do jogo. Então, definitivamente, é importante que a gente lembre disso aqui. Né, que quando a gente dá o melhor de nós e quando a gente proporciona o melhor para o outro, a gente conquista o melhor de todos. Então, a gente pode e deve ocupar esse espaço que já é nosso dentro da organização, né? E fazer mais ainda, sendo protagonista de toda essa mudança. E não é da mudança que já está acontecendo, é principalmente da mudança que precisa acontecer. Então, para finalizar aqui, algumas mensagens chaves. Primeiro, lembrar que meta é coisa da vida. E que nós estabelecemos muitas metas para nós mesmos e que nós precisamos estabelecer metas cada vez mais desafiadoras. Lembrar que vender é uma competência que deve ser desenvolvida e que com certeza vai nos ajudar a superar vários desses desafios, né? E lembrar que as metas mais desafiadoras são aquelas que a gente estipula para a gente mesmo. Então, assim, não vamos ter medo, vamos ter coragem, vamos protagonizar a mudança, né, necessária para que a gente possa, de fato, oferecer ao outro aquilo que a gente acredita que a gente é capaz de oferecer. Então, é isso, galera. Bora bater as metas da vida. Eu espero que essa palestra tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido compreender. Estou super à disposição para a gente poder bater um papo aqui no chat, para a gente conversar um pouco mais, né? E fazer com que isso aqui tenha sido só o começo, né, de uma conversa, que a gente possa estender isso daqui por diante. Todos os meus contatos estão aqui, vocês me encontram muito facilmente. Para mim foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Eu espero que a gente possa aí ampliar as nossas conexões. Até uma próxima, gente. Valeu! Maravilha! Obrigado, Carol, por essa
tão importante palestra, por ter trazido esse tema tão esclarecedor. Espero que vocês do outro lado também tenham gostado. E o seguinte, eu conto com a presença de vocês no dia 8/12. Quem ainda não fez inscrição, corre lá no Simpla e faça, porque olha, eu terei a Karina Alonso, diretora de RH da Disney, falando sobre marketing pessoal. Olha, gente, vamos fechar essa série de 17 palestras do encontro com chave de ouro. Agradeço imensamente os nossos patrocinadores de hoje: IBC, Grupo Souza Lima, Drogarias São Paulo e KLP. Mas, galera, o mais importante é a presença de vocês. Sem vocês, nada disso é possível. Tô aqui na minha casa e quero agradecer você que está aí na tua casa e que tem dado essa audiência para as nossas palestras online, tá bom? Obrigado aos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. A presença de vocês é de extrema importância para que as coisas aconteçam. Então eu conto com vocês no próximo encontro, nosso último encontro, e também o ano que vem. Porque mesmo a gente fazendo os presenciais, podendo voltar, a gente vai continuar transmitindo isso para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e tudo de melhor para vocês. Até mais.